noite, queridos, querida igreja amada, graça e paz em nome de Jesus. Juntos mais uma vez, esse tempo especial de adoração, de culto ao Senhor. São todos bem-vindos, que Deus abençoe a cada vida, a cada coração. Todos bem-vindos neste canal aqui da igreja. E vamos iniciar, queridos, nosso culto. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 15, os versos 3 e 4. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 15, os versos 3 e 4. Acompanhe atentamente a leitura comigo. Diz assim: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Queria te convidar nesse instante para nós cantarmos esse cântico, que Rei das Nações, que está baseado exatamente nesses dois versos. Vamos juntos, queridos, louvar ao nosso Deus, Rei das Nações.
estarmos reunidos neste ajuntamento, né? Ainda que virtual, mas Deus sopra o seu Santo Espírito nos nossos corações. Vamos cantar esse cântico, Ajuntamento. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica esse momento, com a tua igreja que é teu povo, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda glória, hoje sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Amém, queridos. Louvado seja o nosso grande Deus. Nós vamos ter um momento de oração nesse instante. Levar as nossas súplicas, os nossos anseios ao Senhor, agradecimento e suplicando a Deus as suas bênçãos, a sua direção sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre o nosso país, e que Deus esteja nos abençoando e nos sustentando a cada dia. Vamos orar? Curva a sua fronte, orando ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esse dia que o Senhor fez. Nós te louvamos, ó Pai, pela tua presença em nós, ó Pai, a tua graça. O Senhor ouve as nossas orações, o Senhor perdoa, ó Pai, os nossos pecados, o Senhor abençoa o teu povo com graça e misericórdia. Suplicamos, ó Pai, as tuas bênçãos sobre o teu povo nessa hora. Te pedimos, ó Pai, sobre aqueles que estão doentes, ó Deus, nos hospitais, devido a essa pandemia e também outras doenças. Cuida, ó Pai, dessas vidas, ó Pai, afofa os leitos, sustenta, ó Pai, esses corações e restaura, ó Pai, esses corpos, ó Pai, para a tua honra e glória, pela tua vontade, ó Deus. Abençoa, Deus, esses queridos, Senhor. Abençoa, ó Pai, aqueles que estão enlutados, ó Pai. Nós estamos nesse tempo de pessoas tão perto de nós, ó Pai, doentes, falecendo. Deus, que a tua graça, a tua misericórdia, o teu consolo, ó Pai, visite esses corações nessa hora, sustentando, ó Pai, a cada vida, a cada família, ó Deus, a cada coração, com o teu consolo, com o teu conforto, com a tua paz, ó Deus, tu esteja suprindo as necessidades. Deus, cuida do teu povo, ó Deus, em relação a trabalho, a emprego, sustenta, ó Pai, guarde a cada um, abre portas, ó Deus, pela tua graça, pela tua vontade. Abençoa, ó Pai, os que estão passando fome. Deus, visita, ó Pai, essas pessoas nas suas necessidades e continua a usar, ó Pai, a tua igreja, cada um de nós, para dar-nos, ó Pai, um alento, para ajudarmos, ó Pai, e que o Senhor esteja
realmente dando, ó Pai, a Tua mão, estendendo a Tua mão, ó Pai, sobre essas famílias, sobre essas pessoas, ó Deus. Cuida do nosso país, Senhor, abençoa que haja o temor de Deus, ó Pai, por parte dos nossos governantes, das instituições, ó Deus, cuida de cada vida, Pai, de cada coração, ó Deus, dirige, ó Pai, a nossa pátria e salve, ó Pai, a nossa pátria, tem misericórdia, ó Pai, da nossa nação. Deus abençoe a nossa cidade aqui de São José dos Campos, nosso prefeito, as instituições aqui, os vereadores, tudo que tem sido feito, ó Pai, para que haja paz, ó Pai, na cidade, que a gente, como crentes, ó Pai, estejamos orando por isso, haja paz, ó Pai, na cidade, e que possamos semear, ó Pai, a semente do Evangelho, ó Pai, aqui nessa cidade. Guarda teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor, obrigado, ó Deus, pela IPSAT, cuida de cada querido, ó Pai, sustenta o reverendo Gustavo, conselho, os diáconos, ministérios, tudo que temos feito, ó Pai, para honrar e glorificar o teu nome. Guarda em cada projeto e abençoe a cada coração, cada família, ó Pai. Toma-nos nas mãos e nesse tempo agora que vamos meditar na Tua Palavra, que o Senhor fale conosco e seja tempos, ó Pai, de refrigério na Tua presença, de aprendizado, de crescimento, ó Pai, na Tua presença. Te agradecemos, ó Pai, por tantas bênçãos, pelo Teu cuidado, te louvamos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, queridos, continuando nosso tempo aqui de meditação na Palavra de Deus, estamos aí caminhando no capítulo 3 de Abacuque, e recordando aí os nossos encontros passados, nós vimos que Abacuque foi o profeta chamado por Deus para falar ao povo sobre o pecado desse povo, o distanciamento de Deus. Mas Abacuque também é aquele que abraça a causa, né? Aquele que se envolve, esse é o significado do seu nome. Ele foi impactado pela palavra de Deus, né? E ele fala com Deus, né, do jeito dele, né? O livro logo começa, né? Violência, violência, por que, Senhor? Você vai fazer isso mesmo com o povo de Judá, né? Mas ele se coloca na torre de vigia, né? E esperando a palavra do Senhor. E realmente Deus fala, e a gente aprendeu até aqui que palavra e oração andam juntas e são instrumentos, queridos, de vitória para a nossa caminhada, né? E diante de tudo isso, né? Nos primeiros versículos do capítulo 3, que nós vimos semana passada, ele começa a falar com Deus. Ele sendo impactado pela sua palavra, e ele vai colocar o texto que a gente viu na semana passada: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Né? E aqui a gente pensa sobre avivamento, né? Do nosso coração, da igreja do Senhor, né? E a gente aprendeu que avivamento genuíno, Deus é o autor, a gente não programa, a gente não agenda nada disso, e não é só para a nossa geração, né? Ele diz, aviva o que? No decorrer dos anos. Então pensar em nossos filhos, pensar nos netos, né? Naqueles que já têm, pensar na igreja, e na base da misericórdia, da justiça e da graça de Deus, né? Então lembra-te de mim, ele diz, né? Na tua ira lembra-te de mim, na tua misericórdia. E o centro, né, o foco desse avivamento é o próprio Senhor. Ele clama, aviva a tua obra, ó Senhor, né, no decorrer dos anos. E hoje, queridos, nós vamos caminhar aqui, agora a partir do verso 3, abra lá então Abacuque capítulo 3, né? Abacuque capítulo 3, e agora a partir do verso 3 ao verso 15, né? Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem atentamente,
Abacuque 3, de 3 a 15. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes. Ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira calcas aos pés das nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso, lhe descobres todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros, do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijem-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Aqui, queridos, interessante, nós vemos o profeta Abacuque, ele como se ele estivesse fazendo uma viagem histórica nos poderosos feitos de Deus no passado. E aqui eu diria uma coisa, aqui, né, olhar para o passado é positivo. Às vezes alguém fala, você é saudosista, só fica olhando para trás, relembrando o passado. Mas, queridos, é exatamente o que Abacuque faz aqui. Aqui olhar para o passado é algo positivo, porque é a visão dos gloriosos feitos de Deus no passado, queridos, é que nos ajuda a enfrentar o presente. E foi isso que Abacuque começa a relatar aqui no seu cântico, que é a oração, que é um salmo, né? É a viagem histórica ao passado, relembrando os grandes feitos de Deus. Então Abacuque, queridos, ele busca no passado o que? As raízes para afirmar a sua confiança no presente. Nós lembramos daquele hino 33, né? No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Nós cantamos uma música linda, né? E com todo gozo, com toda alegria. Queridos, isso é história. Isso é história. Então, desde o passado até hoje, o nosso grande Deus vai operando, sim, milagres e maravilhas. O seu poder é manifesto, a sua graça é manifesta, as suas misericórdias são renovadas a cada dia. Isso é história. Isso é história. Isaltino Gomes Coelho, um escritor, né, evangélico, ele diz assim: a história é o palco da revelação de Deus. A história é o palco da revelação de Deus. Então eu diria, queridos, que aqui está o esboço da história de Israel. E alguns comentaristas dizem exatamente isso. Aqui está o esboço da história de Israel, desde o Egito até Canaã. É as obras de Deus em favor do seu povo. E Abacuque começa a recordar isso. São os propósitos, são os planos, são os mistérios de Deus. E aqui, os planos de Deus, aqui a revelação de Deus, exatamente essa, especificamente, né? Deus julga o pecado, né, de Judá, e Deus trata da Babilônia.
Esse povo soberbo, esse povo que quer só destruir. E ele vem para salvar e restaurar Judá. Foi tudo isso que Deus revelou para Abacuque. E ele ficou impactado com essas palavras, pedindo aviva, ó Deus, essa obra. Né? E o que Abacuque, queridos, quer dizer aqui em outras palavras? Deus ainda é o mesmo. Deus ainda é o mesmo. Deus é o mesmo hoje. Sempre, eternamente. Deus é o mesmo no passado, Deus é o mesmo hoje, Deus é o mesmo eternamente. Para quê? Para animar e para consolar os fiéis de Judá. Queridos, a confiança de Abacuque é exatamente essa, na sua mente que foi invadida com a palavra. O Senhor realizou a redenção de Israel nos dias de Moisés e dos juízes. E Ele vai também realizar a sua redenção nesses dias. Essa é a confiança vibrante no coração de Abacuque, que escreve esse salmo, cântico, oração, né? Segundo comentaristas, né? E nessa noite, queridos, eu queria destacar alguns pontos importantes aqui nesse texto que nós lemos. O primeiro deles é que a glória de Deus é o que é manifestada. Os versículos que nós lemos, né? Deus vem de Temando, Monte Parã vem o santo, né? Ele está descrevendo aquilo que Deus fez, recordando, né, aquilo que Deus fez, né? O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, ali está velado o seu poder, né? E adiante dele vai a peste. Queridos, ele está mencionando lugares da intervenção poderosa de Deus. Lugares que estão lá em Israel até hoje. E a glória de Deus é manifestada, queridos, nos seus grandes feitos. Né? A glória de Deus é manifestada. E ele está recordando aqui, manifestada lá no Êxodo. Né? Esses lugares que ele mencionou aqui são pontos importantes, marcantes da história da redenção do povo de Israel. Lá no Êxodo. Né? Então a glória é manifestada. Queridos, vamos pensar na nossa redenção. A glória do Senhor é manifestada na nossa redenção. Vamos lembrar João 1,14 aqui. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos o quê? O testemunho, né, de João. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Vimos a sua glória. Queridos, a glória e honra pertencem a Deus. É a grandeza de Deus, queridos, que deve nos levar a louvá-lo. É a sua grandeza, são os seus atributos, são as suas obras. Né? Os céus declaram a glória de Deus. Não há nenhuma palavra, não há nenhum som. No entanto, por todo o universo se faz ouvir a sua voz. Glória de Deus. Glória de Deus presente, queridos. A todo instante, a todo momento se manifestando. A glória de Deus é manifesta. E ela é manifesta em alguns pontos importantes, queridos. Aqui dentro desse ponto. Ela é manifesta em santidade. O verso 3. Deus vem de Temã e do Monte Parã vem quem? O Santo. A sua glória é manifesta em santidade. Ele não tolera o mal. Ele não tolera, ele julga o mal. Ele julga o ímpio e restaura, redime o seu povo. A glória é manifestada em refulgente luz. O seu resplendor é como o quê? A luz. E aí a gente lembra do Natal, né? A profecia de Isaías, o povo que andava em trevas viu grande luz. Viu grande luz. Isso é Natal. A luz. A luz resplandece nas trevas, queridos. A luz resplandece nas trevas, diz lá João. E a glória de Deus é manifesta, queridos, em julgamento também.
Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Lembram-se lá do Egito? Esse foi o julgamento para Faraó. As pragas, né? Deus julgando, Deus se manifestando, a sua glória se manifestando no meio de Faraó e do povo. Queridos, aqui nós vemos a manifestação da glória de Deus, mas também o poder de Deus que é demonstrado. Olha, veja os versos 6 e 7. 6 e 7, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos e os outeiros eternos se abatem. Queridos, a manifestação de Deus no passado, e é isso que a gente deve lembrar para a gente continuar no presente. Ele estremece a natureza, foi o que acabamos de ver aqui. A natureza escuta a sua voz e lhe obedece. Lembrando de novo do Salmo 119. Não há palavras, não há som, no entanto, né, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Queridos, Deus sacode as nações. Vamos pensar o que Deus está fazendo em toda essa situação nos dias de hoje. Deus está sacudindo as nações. O que Deus está fazendo hoje, queridos, com essa pandemia? As nações estão sem defesa. O que vão fazer? Deus sacode as nações. Deus mexe com as nações. Deus levanta reinos. Deus abate reinos. Deus suscita reis. Deus destrona reis. A visão de Isaías, né, no seu chamamento e na palavra do povo de Israel, né, no cativeiro também, né, e estavam lá, Babilônia. As grandes nações são para Deus, diz Isaías, como um pingo que cai num balde. Faz até aquele barulhinho, né, tec, tec, tec. A gente vê a chuva, os pingos caindo, né? Ou como um pozinho na balança. E é isso que Deus faz com as nações, queridos. A glória de Deus se manifesta, o seu poder se manifesta sobre as nações. Ele sacode, abala as nações. Ele é Senhor soberano sobre todas as nações. E aí, queridos, é o que ia acontecer. A soberba da inexpugnável Babilônia seria sacudida em breve. E assim foi com o Egito, assim foi com a Síria. Todos que subjugaram o povo de Deus foram sacudidos, foram exterminados. Queridos, só o reino de Deus fica de pé, sem jamais ser abalado. Lembrando aqui o Salmo 46, né? Deus está no meio dela, né? Daquela cidade. Há um rio cuja cidade alegram, né? A cidade de Deus, né? Cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então Deus está no meio dessa cidade, jamais será abalada. Jamais será abalada. Então só o reino de Deus que fica de pé, queridos. Só o reino de Deus jamais é abalado. E, continuando os versos, queridos, a partir agora do verso 8, Abacuque parece que tem uma visão aqui. Sabe do que? Das carruagens de salvação saindo em cavalgada. Acompanhe comigo, queridos, a partir do versículo 8 do capítulo 3, né? Aqui Abacuque está descrevendo como que se a própria natureza estivesse abrindo espaço, dando brados de vitória para essas carruagens passarem. O universo inteiro dá passagem para essas carruagens seguirem
o seu caminho. Está aqui nos versos 8 a 11. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor? Não. Deus não está irado com rios, com mares, mas Deus está irado com gente. Deus está irado com pessoas. Deus está irado com o pecado de Judá. Deus está irado com a soberba da Babilônia. E aí, essas carruagens vão abrindo espaço e Abacuque vai descrevendo aqui o universo inteiro da passagem para essas carruagens seguirem o seu caminho. E aqui é o que ele diz, né? Tiras a descoberto o teu arco e farta a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com os rios. A natureza vai dando passagem para essas carruagens passarem vitoriosamente. Vitoriosamente. Salmo 45, ele fala sobre Jesus, o mais formoso. Dos teus lábios extravasam a graça, por isso o Pai te abençoou. E aí ele diz, continuando, por isso toma a espada, ó meu herói, né? Cavalgas em majestade, lutando pela verdade. Né? E seguindo na sua vitória. Jesus veio vitorioso, queridos, para nos dar salvação e ressurgiu. Essa é a vitória de Jesus. Então o exemplo é esse aqui. Então Abacuque está recordando o passado para se firmar no presente. Para se firmar no presente, para a gente lutar e caminhar a nossa caminhada nesse tempo presente. Deus não muda e não mudará. Termino, queridos, dizendo o seguinte: sabe por onde segue essa marcha triunfante? Último ponto aqui desse texto. É pelos caminhos da história. E aí a gente destaca aqui os versos 12 a 15. Né? Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Está recordando aqui a passagem pelo Êxodo, né? Abacuque volta para o passado, para se firmar e se fortalecer no presente. E é isso que a gente deve fazer, queridos. Olhando para o passado, nós vamos pelos caminhos da história. O cenário anterior, versos 8 a 11, era o que? A natureza, né? O cenário atual é o que? A história. A história. Lembrando daquela frase que eu falei no começo, a história é o palco da revelação de Deus. Há um propósito na história, meus irmãos. Há um propósito do Senhor na história. E é para quê? Qual é esse propósito? O texto está mostrando aqui, verso 13, para libertar o seu povo. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, para salvar o remanescente fiel de Judá. Este remanescente fiel de Judá que seria salvo, perdoado, restaurado. Judá não seria destruída, né? Judá não seria destruída, para salvar o teu ungido. Queridos, o propósito de Deus na história, salvar, libertar o seu povo. E nós temos essa libertação e salvação em Jesus, que nos deixa o seu Espírito Consolador, que nos trata, que nos perdoa, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez sacerdotes, gente para interceder.
para marcar a história desse povo. Eu e você como igreja. Queridos, a igreja é indestrutível. Por quê? Porque Deus é o seu defensor. Quando o povo de Deus peca e viola a aliança, Deus o disciplina, porque o ama, e o restaura. Foi isso que aconteceu com o povo de Judá. Aqueles fiéis foram restaurados. Aquele que faz a ferida, queridos, ele também opera a cura. Ele opera a cura. E também, propósito de Deus na história, para trazer juízo sobre os ímpios. O que ele diz? Feres o telhado, descobres todo o fundamento, traspassas, né, a cabeça. Olha que expressões fortes aqui, né? Mas é para trazer juízo sobre os ímpios. É a destruição total da Babilônia. Queridos, Babilônia sai do mapa. Ela some do mapa. Pela intervenção do Senhor, do juízo de Deus sobre os ímpios. E para manifestar realmente o seu poder. Para manifestar o seu poder. Queridos, nenhuma nação, nenhum reino, nenhum poderio econômico, nenhum poderio militar, nenhum poder, nenhum império pode deter o reino de Deus. Pode deter o poder de Deus. Queridos, olhe para o passado. Olhe para o que Deus já fez na minha vida, na sua vida. Ele cumpre a sua palavra. Ele é fiel. Lá em 1 João diz, encerro aqui: filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olhe para o passado na sua caminhada, querido. E seja cada vez mais perto do Senhor. Pela sua palavra, pela oração, por esse tempo que nós estamos aqui, mesmo virtualmente, a comunhão, meios de graça. Meios de graça, a palavra e a oração nos dão vitórias. Que Deus te abençoe ricamente, meu irmão, minha irmã. E na sua caminhada, olhe para o que Deus já fez. Olhe para a sua graça, para a sua misericórdia, pelo seu poder que governa todas as nações. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque olhar para o passado é nos fortalecermos na caminhada do presente. Abençoa teu povo com a tua bênção, com a tua graça, misericórdia. Sustenta cada um. Dá um restante de semana abençoado, Pai, a cada coração, a cada vida. Guarda-nos, Senhor, e perdoa os nossos pecados. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, irmão, e até a próxima semana, permitindo Deus. Deus abençoe a sua palavra. Amém.